Apocalipse 20, nós vamos ler os primeiros 10 versículos, diz a palavra do Senhor: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentados sobre aqueles, ou melhor, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu o fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Quantos podem dizer amém? Querido Pai, obrigado pela leitura da Tua palavra, gratidão por ter chegado agora o tempo da palavra, o ministério da palavra. E nós Te louvamos, Pai, e rogamos ao Senhor que o Senhor levante pregadores da palavra, que o Senhor levante ensinadores da palavra, que o Senhor levante mestres na palavra, que o Senhor levante homens e mulheres dedicados, esmerados, esforçados na palavra, para a proclamar, para a anunciar, pura como ela é. Por isso, Deus, nós Te louvamos por mais uma vez poder anunciar a Tua palavra. Ajuda-nos a sermos fidedignos, porque nós não estamos lidando com um texto qualquer. Nós estamos lidando com o texto sagrado. E nós não queremos, não podemos e não vamos nem acrescentar e nem tirar aquilo que está registrado. Nós queremos sim, Pai, ser presos àquilo que está escrito. Nós queremos ficar amarrados, grudados àquilo que está revelado nas Escrituras. E queremos, através do Espírito Santo, fazer a interpretação mais precisa, mais correta que a Tua palavra exige. Por isso, nos ajuda, Espírito de sabedoria, Espírito de conhecimento, Espírito de revelação. Abre a porta da palavra mais uma vez, Senhor, e encontra aqui corações quebrantados, corações dispostos a acatar, a receber com temor e tremor a Tua genuína, verdadeira, maravilhosa, necessária, viva e poderosa palavra. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos
e oramos por todos. Amém. Os que estão no templo, por favor, sentados. Os que estão em casa, mantenha aí a sua Bíblia aberta, próxima de você, para que a gente possa também em casa acompanhar as leituras. Como eu havia dito anteriormente, nós vínhamos fazendo uma sequência de estudos bíblicos dentro de escatologia. Aí na quinta-feira passada a gente deu uma pausazinha, ainda que o assunto que nós estudamos semana passada é um assunto escatológico. E a gente abordou, principalmente com base na profecia de Daniel, de que nos últimos dias a ciência se multiplicaria. O conhecimento na terra se multiplicaria. E nós estamos na geração que está vendo uma multiplicação de conhecimento jamais vista em outros tempos. Sempre houve grandes avanços na humanidade, grandes descobertas, mas a sequência de descobertas e de avanços que nós estamos vivendo hoje é algo simplesmente espetacular. Então, nós agora deixamos aquela parte tecnológica, aquela parte extra, aquela parte que eu disse semana passada e repito, não domino, mas quis despertar a curiosidade dos irmãos ao estudar sobre este assunto. E hoje então voltamos para a Bíblia. Vamos ler mais a Bíblia, vamos concentrar mais nessa doutrina bíblica que é o milênio. E hoje nós vamos começar, eu vou introduzir a doutrina, porque é um assunto amplo e eu quero ver se resumo ele em pelo menos 2, talvez 3 quintas-feiras, eu consiga resumir esses 1000 anos de atividades aqui na Terra, de ápice da humanidade, de momento extraordinário. Então, nós vamos começar a estudar hoje sobre o milênio. Hoje eu quero destacar a postura de Israel no milênio, né? A relação do milênio com Israel. Semana que vem a gente tira um pouco o foco de Israel e amplia o foco para os gentios, para as outras nações, para as outras pessoas que habitarão no milênio sem ser Israel. Mas quase que sem querer, o esboço de hoje ficou bastante voltado para Israel. Então é a característica da aula de hoje, da ministração de hoje. Então vamos lá. Após o julgamento das nações, lembre-se da sequência, né? Julgamento das nações, depois da batalha do Armagedon. Então, devido à derrota do reino das trevas nessa batalha e a prisão de Satanás, que conforme a gente leu aqui em Apocalipse 20, ele é preso antes do milênio e solto no fim do milênio. Só ele. Falso profeta e a besta continuarão no lago de fogo, continuarão no tormento, mas Satanás no final do milênio será solto de novo e haverá então alguns acontecimentos que eu vou tratar na última ministração do milênio. Mas eu dizia, após o julgamento das nações e a derrota do reino das trevas na batalha do Armagedon, com a prisão de Satanás, então será estabelecido na terra o reino milenial de Cristo. Vamos ler Lucas, capítulo 2, 38. Vamos pedir que as irmãs também colaborem na leitura, né? Irmãs se voluntariem, não só irmãos, e não só os mesmos irmãos, mas também outros irmãos se disponham aí a ler. A gente vai ler 2 textos agora, Lucas 2, 38, quem quer ler, levanta a mão, o Kevin vai até você. O Gelson vai fazer a leitura de Lucas 2, 38, e alguém já se prontifica para ler Atos capítulo 1, versos 6 e 7. Inicialmente vamos ler com o irmão Gelson Lucas 2:38. Por favor, irmão. Tendo chegado naquela mesma hora, dava graças a Deus e falava acerca do menino a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém.
A expressão aqui é redenção em Jerusalém. Depois eu explico. Agora, Atos 1, 6 e 7. O Léo vai ler, por favor, Léo. Atos 1, 6 e 7. Então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Conforme esses dois textos, o de Lucas e o de Atos, irmãos, o que nós temos como objetivo com essas leituras é fazer os irmãos lembrar de que em Israel, na antiga aliança, sempre houve a expectativa de uma redenção, a expectativa do estabelecimento de um reino que estava anunciado desde sempre à nação de Israel. E nesse contexto, o que é que eles esperavam? Eles esperavam e ainda esperam o Messias, o Redentor, aquele que vai governar Israel conforme promessas feitas em vários textos, principalmente da antiga aliança. Então, sempre houve essa expectativa, e eles estão nessa expectativa. Os judeus vivem com essa expectativa. Quando a gente vê aquela cena dos judeus lá no Muro das Lamentações, fazendo aquele movimento para frente e para trás, né? Colocando papeizinhos nas frestas do muro, né? Eles estão ali clamando por esse tempo, clamando pelo tempo em que virá o Redentor, virá o Messias, virá aquele que há de governar sobre eles e implantar o reino de paz e de justiça tão desejado pelos judeus. Então, o reino milenial é esse tempo. Por isso que eu já falo agora de alguns propósitos do reino milenial. Quem gosta de anotar, alguns propósitos do reino milenial. Não estão elencados aqui por importância e hoje eu nem vou falar de todos os propósitos também. Só alguns nesse momento aqui de introdução da mensagem. Vamos ler Efésios capítulo 1, verso 10. Quem lê para a gente? Levanta a mão aí, por favor. Quem quer fazer leitura? Efésios 1 e 10. Vamos lá, uma irmã. O Gregory vai ler. Muito bem. As irmãs aí. A Nina está com uma vontade de ler, que é uma coisa séria. Ela quase levantou o dedo. A Jai também, né? Ei, vamos trabalhar, mulheres. Vamos ajudar aí também. Não só os homens. Vamos lá. Efésios 1 e 10 diz o que, Gregory? De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Muito bem. Num certo sentido, o milênio também é chamado de plenitude dos tempos. Tá? Depois eu vou explicar por quê, que dá para nós entendermos assim. E neste tempo que a Bíblia chama de plenitude, tanto as coisas dos céus quanto as coisas da terra estarão convergidas em Cristo. Esse Cristo é o Messias, quando ele estiver então exercendo o seu reinado aqui na terra. Então, um dos propósitos é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Jesus é o personagem central da Bíblia. Ele é o protagonista da Bíblia. E vai haver um tempo, e esse tempo é o milênio, em que tanto as coisas do céu quanto as coisas da terra estarão totalmente centralizadas no seu governo. Então esse é um dos propósitos do milênio. 1 Coríntios capítulo de número 15,
24 a 28. Quem lê, olha lá, tem a Silvana levantou a mão, que legal. 1 aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo de número 15, 24 a 28. 1 aos Coríntios 15, 24 a 28. Vamos ouvir a irmã ler. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro que se executa aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Muito bem. Ainda que este texto aí está falando já do fim do milênio, ele tem relação sim com o milênio. Ele está se referindo ao fim do milênio, quando ele definitivamente, então, pela segunda vez agora, mais definitivamente, prende Satanás e ele vai ser lançado um lago de fogo, conforme nós lemos aqui em Apocalipse, capítulo 20, principalmente no versículo de número 10, e está na iminência agora de vencer o último inimigo a ser vencido, que conforme o texto que a Silvana leu, é a morte. A morte é o último inimigo a ser vencido. Vamos lá, vamos retomar, nós estávamos em 1 Coríntios, capítulo 15, 24 a 28, a irmã Silvana tinha lido, eu estava comentando e dizendo que, apesar desse texto se referir ao finalzinho do milênio, quando nós já vamos estar diante do juízo final, só faltou eu dizer que naquele momento todas as coisas estarão sujeitas a Cristo. E aí, com exceção, se excetua, Silvana, tá? Excetua, né? E não se executa. Se excetua o Pai, né? O Pai, a Santíssima Trindade trabalha numa perfeita harmonia e óbvio que o Pai não se sujeitaria, né, em termos de princípios de autoridade, ao Filho. Então Paulo escreve isso, né? Ele excetua o Pai, né, por causa da Santíssima Trindade, essa divindade. Então, o que o texto está dizendo? Que vem aí um tempo em que haverá paz e justiça na terra. O que o Pai, o que o Santo Deus sempre desejou para a terra, vai se cumprir no milênio. É possível sim um reino de absoluta justiça, absoluta paz, um reino de verdadeira prosperidade sobre a terra. E esse período se chama milênio, ok? Glória a Deus. Também, irmãos, ainda dentro dos propósitos, alguns propósitos do milênio, está o de permitir que Israel ocupe todo o território prometido por Deus. Israel nunca conseguiu ocupar todo o território permitido por Deus. Infelizmente, por falha de Israel, Israel nunca conseguiu conquistar toda a terra que Deus quer lhe dar. E o maior avanço
em termos territoriais foi no tempo de Davi. Davi foi um grande líder, um grande guerreiro, e ele foi aquele que mais avançou em termos territoriais. Mas mesmo assim, segundo os especialistas, não alcançou a plenitude. No milênio, Israel vai então ocupar toda a terra que Deus prometeu entregar para eles. Então, esse é um dos objetivos, cumprir-se-á definitivamente a palavra do Senhor em relação à extensão territorial de Israel, que é muito maior do que ela tem hoje, por exemplo, né? Hoje Israel ocupa uma pequena faixa e ainda por cima, volta e meia tem que estar cedendo, porque a pressão é muito grande para que o território de Israel, que já é pequeno, diminua ainda mais. Então, esse é um dos propósitos. Outra coisa importante que vai acontecer com o milênio é que vão no milênio se cumprir as inúmeras profecias relativas a esse período maravilhoso. E as últimas profecias da Bíblia, porque em torno de 80% das profecias da Bíblia já foram cumpridas. Falta aí cumprir. Eu estou falando de mais ou menos, né? De percentual aproximado. Falta ainda uma pequena parte das profecias se cumprir. E dessa pequena parte, uma boa parte tem a ver com o milênio. E o que é que vai acontecer no milênio? Todas as profecias para esse período vão se cumprir. Glorificado seja o nome do Senhor. Vamos ler Romanos 8. Romanos capítulo 8. É um texto um pouquinho longo, 19 a 23. Vamos ler Romanos capítulo 8, 19 a 23. Quem quer ler, por favor? Ailton. Deixa o Ailton ler, depois vai para lá. O Ailton levantou a mão aqui primeiro. Romanos 8, 19 a 23. Bem devagarinho, para nós prestar atenção. Eu quero mostrar para você que não é só o ser humano que está sentindo que as coisas não vão bem. Preste atenção no texto que não é só o ser humano, e o milênio vai ser também para restaurar a mais alguma coisa. Vamos ler Romanos 8, 19 a 23. Por favor, irmão. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Muito bem, então percebam os irmãos que não é só a natureza humana que está gemendo, não são só os seres humanos que estão gemendo, mas que a própria natureza, que não é a mãe, certo? Nós não queremos que a natureza é a mãe, certo? A natureza é importante, mas a natureza é obra da criação divina. Deus criou, né? Então nós cremos no Deus Criador, e a natureza não tem esse papel materno, não é a natureza que cria peixes, não é a natureza que cria árvores, plantas, bichos, não. Nós cremos que Deus é o Criador de todas as coisas e que esta natureza está também gemendo, ela está sofrendo. Sofrendo por quê? Porque o ser humano a maltrata,
o ser humano foi colocado por Deus na terra como mordomo, como administrador, como zelador da criação divina. E o ser humano, por causa do pecado, está maltratando a natureza. O ser humano é responsável por grande parte da destruição da natureza. Animais em extinção, poluição em tudo que é lado, né? Devastação aí. Então, o ser humano é responsável por isso. Mas também existe uma participação do reino das trevas. Porque Satanás tem uma característica, ele gosta de destruir. Então é o próprio diabo que instiga o ser humano a ser ganancioso, a ser esse agente que, em vez de cuidar, em vez de zelar da natureza, ele acaba destruindo. Então, para dar um exemplo, existem pessoas que matam animais só pelo prazer de atirar. Só pelo prazer de atirar. Não é para uma necessidade física, não é para comer. É simplesmente pelo prazer de atirar. É a vontade de abater o animal, né? E o animal agora abatido, deixa lá, deixa morrer, né? Deixa morto lá, não tem interesse nenhum, senão só de atirar, de abater e depois de se gabar. Matei um leão, matei uma girafa, matei um elefante, né? Matei um crocodilo de tantos metros, mas só por matar. Não é para fazer pesquisa, não é para comer, né? Não, é simplesmente pelo prazer de atirar, de abater, de matar, né? E o que é isso? O que é isso? Isso é divino? Isso é cristão? Absolutamente. Então, o ser humano, primeiro o ser humano, pelo seu pecado, pela sua ganância, pela sua maldade, instigado por Satanás, que gosta de destruir o que Deus fez com tanto amor, né? Quem é que se alegra de ver um rio totalmente poluído, que não dá um peixe, não dá para tomar banho, não dá para fazer nada? Quem é que se alegra com isso? Satanás. Satanás se alegra com isso, né? Então ele é um instigador. E nesse sentido, a natureza está gemendo. E não só gemendo, ela está começando a agir também, ela está começando a manifestar a sua revolta. E a natureza, com a grande tribulação, vai sofrer muito. O milênio vem para restaurar a natureza também. E nós vamos ver a partir da semana que vem as profecias concernentes à natureza. O que vai acontecer com a geografia da terra? O que vai acontecer com os rios, com os mares, com as montanhas? O que vai acontecer com os animais, com as plantas, né? O que vai acontecer com a natureza? Então, o milênio vem também para trazer esta restauração. Ainda que, mais tarde, após o milênio, após o juízo do tribunal final, do juízo final do trono branco, nós sabemos que haverá um tempo extraordinário, e eu falo, se não seguidamente, eu falo para os irmãos que é um dos dias mais desejados por mim, porque eu amo muito a palavra de Deus, eu amo a palavra de Deus, mas nem um dia, acredito eu, vai superar como aquele dia que eu quero estar bem pertinho para ver a hora que Deus disser: haja novos céus, haja nova terra, e diante de nós vai se fazer tudo novo. Esse dia é muito desejado por mim. Eu quero muito estar presente nesse dia, para contemplar esse poder extraordinário que tem a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz lá em Hebreus 13, versículo 4, que pela palavra de Deus o cosmos, o universo foi criado. E um dia Deus vai fazer novos céus e nova terra
Glória a Deus. E aí haverá uma natureza que a gente nunca viu antes, e haverá um novo começo, um novo céu, que se a gente não tem ideia do que é agora, imagine o que será depois o novo ainda. O quão distantes estamos dessa dimensão extraordinária de Deus, do poder de Deus. Ei, vale a pena ser fiel a esse Deus? Vale a pena viver por esse Deus? Vale a pena morrer por esse Deus? Vale a pena viver por esta palavra? Vale a pena morrer por esta palavra? Oh, se você conhece a palavra, se você conhece o seu Deus, você nunca vai trocar Ele por nada e nem por ninguém, porque Ele é maravilhoso, Ele é maravilhoso, Ele é maravilhoso, Ele é maravilhoso. Ei, eu quero te convidar em casa, aqui no templo, feche os seus olhos um pouquinho, adore o Senhor, adore o Senhor, adore o Senhor, diga que Ele é maravilhoso, diga que Ele é sábio, que Ele é poderoso, que Ele é santo. Adore Ele, adore. Se você quiser fazer isso em língua estranha, pode fazer, pode adorá-lo em língua estranha. Adore o Senhor, adore. Ele reina, Ele é o Rei, Ele é o poderoso, Ele tem o domínio, Ele está sentado no trono. Toda a sabedoria, todo o poder, toda a glória, toda a majestade, toda a força, todo o domínio vem dEle, são para Ele, pertence a Ele. Ah, Ele é o maior, Ele é o maior, Ele é o melhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Não há Deus maior, não há Deus melhor, nem haverá, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Você pode adorar Ele mais 30 segundos, mais 30 segundos. Adore, exalte, 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 exalte. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele tem o domínio, Ele tem o poder. Toda glória lhe pertence. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Então, nessa plenitude dos tempos aqui na terra, com a chegada do milênio, o grande Rei Jesus, o Messias prometido, nós experimentaremos então, nós que somos dispensacionalistas, nós experimentaremos então a última dispensação aqui na terra, a dispensação do milênio, que é um tempo em que Cristo vai reinar. E para aqueles que preferem as alianças, né, a teologia das alianças, nós podemos afirmar também, sem dúvida, que será a última aliança, porque a Santíssima Trindade irá criar pelo seu poder tudo novo. Então será o fim das alianças, o fim das dispensações, e eu não quero falar sobre elas agora, porque elas são tema de uma ministração inteira. Glória a Deus. Vamos seguir então. Jesus vem então no milênio para reinar a partir de Israel como nação e Jerusalém como capital.
O trono de Jesus Cristo vai se estabelecer em Jerusalém, que será definitivamente a capital mundial, o lugar, a cidade mais importante da terra. E todas as nações da terra virão a Israel, virão a Jerusalém, porque ali estará o foco principal. Quando Jesus esteve aqui na terra a primeira vez, a sua encarnação, se você prestar atenção nos evangelhos, ele não gostava desta questão de ser chamado de rei. Então ele foi chamado de rei lá pelos magos, quando vieram trazer presentes. Alguns momentos ali na entrada triunfal, alguém falou disso. Depois Pilatos, e por último colocaram lá em cima da cruz dele, Rei dos Judeus. Mas Jesus, partindo dele, ele não falou muito sobre isso, para não dizer nada. Por quê, irmãos? Porque na sua primeira vinda, ele veio como o Cordeiro Pascal, o Cordeiro Imaculado, o Cordeiro justo e santo que precisava morrer. Então o foco de Jesus estava na sua humilhação, estava na sua posição como Cordeiro de Deus. Agora, quando Jesus voltar outra vez, ele não virá mais com este foco. Ainda que Apocalipse fale muitas vezes do Cordeiro de Deus, muitas vezes do Cordeiro de Deus, e quando nós estivermos estudando, eu vou mostrar isso para vocês, mas o foco agora no milênio será o foco do leão da tribo de Judá. Aquele que vem sim para reinar, aquele que vem sim para ser exaltado em triunfo, bendito seja o nome do Senhor. Então na primeira vinda ele veio como cordeiro, ele morreu, ressuscitou e estabeleceu a marcha da sua igreja sobre a terra. Ele disse: agora vocês vão e preguem o evangelho a toda criatura, preguem o evangelho a todas as nações, todas as gentes. Essa é a vontade de Deus, até que venha esse tempo então em que Jesus virá para estabelecer o seu reino de poder. Então ele vai assumir essa posição e vai fazer questão de ser aclamado como Rei dos Reis, e a ênfase vai estar sobre isto. Vamos ler a Bíblia, Ezequiel 37, 24 e 25. Por favor, quem lê, quem tinha levantado a mão para cá. Ezequiel 37, 24 e 25. Ezequiel 34, 25 é uma profecia sobre o reinado davídico, que é um reinado para sempre, é um reinado que não tem fim. Por isso Jesus foi chamado de filho de Davi, filho de Davi. E para os judeus, Cristo ser o cumprimento desta profecia é muito legal. Ezequiel 37, 24 e 25, por favor, vamos ao texto. E meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão, e habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual habitaram vossos pais, e habitarão nela, eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Glória a Deus. Esta é uma profecia de Ezequiel referente ao milênio, tá? Então não confunda esse Davi com aquele Davi que já existiu, já morreu. É um ministério profético anunciado sobre esta ótica do reino eterno de Davi. Vamos ler ainda Daniel capítulo 7, é muito esclarecedor. Daniel capítulo 7, verso 14,
E já que nós estamos ali, vamos ler o 27 também. Daniel 7, 14 e 27. Preste atenção principalmente no 14. Olha que palavra extremamente clara essa profecia de Daniel. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Versículo 27. 27. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhes obedecerão. Glória a Deus. Então Daniel também está tendo uma visão clara deste período milenar, em que Cristo exercerá esse reino poderoso, não mais como um cordeiro humilhado, mas agora como um grande rei, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E este tempo, então, será marcado pela grande vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que os seres humanos sejam governados por um tipo só de governo. Qual é ele? Só um tipo de governo. Vou ajudar vocês. Não é república, não é monarquia, não é presidencialismo, parlamentarismo, não é nada disso. Só um. Qual é? Teocrático. A vontade de Deus é que os seres humanos aceitem o governo teocrático. O que significa isso? Significa que Deus quer ser o nosso rei, o nosso governador. Ele quer ser o nosso Senhor. E quem já começa a ter grandes ensejos disso é aquela pessoa que experimentou o novo nascimento e que agora, nascida de novo, ela recebe o governo do Espírito Santo na sua vida, a pessoa mais importante na terra hoje. E quando eu aceito o governo do Espírito Santo, o direcionamento do Espírito Santo, eu já estou treinando para esse governo absoluto, que é o governo que Deus quer implantar sobre os salvos, que é o governo teocrático. E no milênio nós vamos ter isso. Nós vamos ter teocracia. Jesus virá à terra e de Jerusalém, lá do trono de Jerusalém, ele vai governar. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler Gênesis 49:10, uma profecia interessante lá no livro de Gênesis. Alguém já prepara aí Isaías 1:26 a 28. Gênesis 49:10 e Isaías 1:26 a 28. Vamos ouvir Gênesis 49:10, por favor. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Olha só, que profecia, hein? Que profecia. Deus está usando um homem para profetizar sobre os seus filhos. E quando chega em Judá, o quarto filho de Jacó, vem esta palavra, vem esta profecia, esta bênção. E ela é uma bênção, é uma profecia que vai se cumprir integralmente no milênio. Que coisa extraordinária é a palavra de Deus. Isaías capítulo 1, 26 é o principal, mas eu quero que seja lido até o 28.
Vamos ouvir o irmão Ailton, vai estar lendo Isaías 1, o foco está no 26, mas vamos ler até o 28, porque vai dizer também o que vai acontecer com quem não aceitar esse governo, né? Restituir-te-ei os teus juízes, como eram antigamente, os teus conselheiros, como no princípio. Depois te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Sião será redimida pelo direito, e os que se arrependem pela justiça. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor perecerão. Então a pergunta, vai ter gente que vai se perder no milênio? A resposta é sim, vai ter. E para esses é que Satanás será solto no final do milênio, para tentar essas pessoas, e como elas já têm um coração inclinado ao pecado, à maldade, independente de Satanás, porque Satanás está preso, quando Satanás vier e com toda a sua fúria aproveitar seus últimos atos aqui na terra, ele vai seduzir essas pessoas que não aceitam o governo de Deus. Será que isso acontece hoje? Será que tem pessoas que não aceitam o governo de Deus? Infelizmente, está cheio de gente. A maioria das pessoas não aceitam o governo de Deus. E a terra está uma maravilha, sim ou não? Não. A terra está indo de mal a pior. Por quê? Porque cada vez mais estão empurrando Deus e a sua palavra para longe da sociedade. Cada vez menos as pessoas querem Deus, cada vez menos as pessoas querem a palavra de Deus, cada vez menos as pessoas querem os princípios de Deus. Mas, glória a Deus, porque Ele sempre teve um remanescente fiel aqui na terra, Ele sempre teve um povo seu, zeloso, um povo, uma geração eleita, um sacerdócio real, um povo adquirido, uma nação santa, aleluia, aleluia, e é esse povo que Ele vem restaurar, bendito seja para todos sempre o nome do Senhor. Então, o senhorio de Cristo, o governo de Cristo será a maior autoridade na terra. Depois dele, Israel terá proeminência. Por quê? Porque a vontade de Deus é que Israel seja a cabeça das nações. A vontade de Deus é que Israel seja a luz para as nações. Israel falhou na sua missão, mas Jesus vai restaurar esta condição. Então, as nações estarão sobre a luz que vem de Cristo, principalmente de Israel, e se espalhará por toda a terra. Olha o cântico do Salmo 138. Por favor, alguém leia o Salmo 138, 4 e 5. A letra do cântico do milênio. A letra de um dos cânticos do milênio, né? Serão muitos cânticos, mas esse será um cântico muito conhecido. Salmo 138, 4 e 5. Quem lê para a gente? Ó Senhor Deus, todos os reis da terra te louvarão, quando ouvirem falar das tuas promessas. Eles cantarão a respeito das coisas que tu, ó Senhor, tens feito, pois grande é a tua glória. Glória a Deus. Então pessoas virão de todas as partes da terra para adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e ali estará então a glória do Senhor Jesus Cristo, com o seu governo justo, pacífico, próspero e maravilhoso. Bendito seja para sempre o nome dele. Aleluia. Vamos ler Zacarias 14, 9 e Oséias 3 e 5, que confirmam essa proeminência de Israel nesse tempo. Olha as profecias que têm que se cumprir acerca de Israel no período do milênio. Zacarias 14 e 9. Quem vai ler para a gente? Vamos lá, Léo, faz favor. O Léo vai ler Zacarias 14, 9. E quem vai ler Oséias 3, 5. Já vai preparando aí para se prontificar.
Zacarias 14:9. Vamos lá ouvir a leitura. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Amém? Você crê na palavra? Vai se cumprir no milênio. O Senhor será rei sobre toda a terra. É o governo teocrático. E a maioria das pessoas aceitarão o seu governo, aceitarão a autoridade do seu nome. Aleluia. E Satanás vai estar preso. Então você já pode imaginar como será glorioso. Oséias 3:5. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor seu Deus e Davi seu rei, e temerão o Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Então vejam, Israel vai participar desta bênção, né? Porque Cristo está governando da cidade santa, de Jerusalém, do templo, que a gente já vai falar agora, para começar a encerrar já, a gente vai começar a falar do templo, ele vai estar governando desse templo, e vai ser então um tempo glorioso para a humanidade. Então vejam só, ninguém fez a pergunta ainda, mas essa pergunta não quer calar. Quem vai habitar no milênio? Quem vai habitar no milênio? Presta atenção. Os povos que comporão o milênio são judeus. Judeus que sobreviveram à grande tribulação. Certo? Judeus. Os gentios que sobreviveram na grande tribulação. Ok? Porque você tem que pensar que com o derramamento das 7 taças, o toque das 7 trombetas e a abertura dos 7 selos, a terra vai passar por uma convulsão, a população mundial vai ser dizimada, mas vai sobrar gente, entre eles judeus e gentios de todas as nações que sobreviverão e depois serão imersas no julgamento das nações. Então elas ainda terão que passar por mais esse filtro, porque vai se cumprir naquele tempo a palavra dita a Abraão: aqueles que te abençoarem serão abençoados, aqueles que te amaldiçoarem. Então, quem são as nações que não vão entrar no milênio? As nações que odeiam Israel, as nações que perseguem Israel, as nações que maltratam Israel. Quem vai entrar no milênio? As nações que, principalmente na grande tribulação, se aproximando da batalha do Armagedon, aquelas nações que se colocarem ao lado de Israel, a favor de Israel, essas pessoas então vão poder entrar. E, como vocês sabem, na grande tribulação vai se converter muita gente, certo? E essas pessoas, para não perderem a salvação, elas vão ter que fugir de uma maneira extraordinária, porque elas não vão poder aceitar a marca, nem na mão, nem na testa, conforme a gente leu, né? E elas então vão também poder entrar no milênio. Vai ser um tempo muito difícil, mas o Senhor vai guardar essas pessoas que vão ter esse zelo de, se preciso for, entregar as suas próprias vidas, o seu próprio sangue, para não negar o nome de Jesus, não adorar a besta e não ficar do lado daqueles que adoram a besta, certo? Então, as pessoas que vão compor o milênio são essas, certo? E mais aquelas que vão nascer no milênio, porque vão nascer muitas pessoas no milênio, muitas crianças vão nascer no milênio. E semana que vem eu vou falar da idade das crianças, certo?
Porque no milênio a adolescência vai terminar ali por volta dos 100 anos. E as pessoas vão voltar a viver muitos séculos. As pessoas vão voltar a viver muitos séculos, ok? Então, com 100 anos, uma criança nascida no milênio vai estar indo para a adolescência, vai estar começando a deixar a infância, porque o tempo vai ser mudado. Glória a Deus. Vamos falar um pouquinho agora desse tempo em que o templo do milênio será reerguido, será um novo templo, um templo que está profetizado em Ezequiel 40, 48. Não posso falar em detalhes hoje sobre esse templo, mas esse templo vai existir, é onde Cristo vai assentar ali no trono, certo? E nesse templo vão ter algumas coisas que são bem pertinentes aos judeus, só que não vai ter a arca. Alguém sabe por que no templo do milênio não vai ter a arca? Vão se restaurar muitas coisas dos judeus, mas não vai ter a arca. Exatamente, quem estuda a Bíblia sabe disso. A arca é um antítipo de Cristo é um antítipo da arca, né? Então o próprio Cristo vai estar dentro do templo, então não precisa de simbologia, né? A arca representava a presença divina no meio de Israel. Se o Cristo vai estar presente, a arca perde o seu valor, o seu sentido, o seu significado. Vamos ler os últimos textos agora, Salmo 102, 15 e 16. Salmo 102, 15 e 16. Salmo 102, 15 e 16. As nações temerão o Senhor, todos os reis do mundo temerão o seu poder. Quando o Senhor tornar a construir Jerusalém, Ele mostrará a sua glória. Aleluia. Agora, de pé, irmãos, vamos ler Jeremias 31. E esse texto eu leio aqui para encerrar. Jeremias 31 é o último texto. Olha que palavra maravilhosa. Jeremias 31. Do versículo 31 a seguir. Por causa do horário, eu não vou ler 31 a 38. Eu vou ler 31 ao 34 e depois vou pular para o 38, tá? Mas em casa, nas suas anotações, anota aí Jeremias 31 a 38. Olha que tempo glorioso será esse tempo. É uma promessa para Israel e para os habitantes do milênio. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão. Desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei de seus pecados. Agora o 38. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Ananel até a porta da esquina,
e esta cidade é Jerusalém, o lugar onde estará este templo glorioso, de onde Jesus Cristo vai reinar com todo o poder e glória. Aleluia! Vamos cantar, para depois nós rapidamente orar, porque essa canção também não deixa de ser uma oração, mas vamos cantar ao Senhor e vamos invocar que esse Rei, que reina para todo sempre e eternamente, esteja agindo poderosamente em nós e através de nós. Vamos cantar, vamos louvar o Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh Deus. Como Tu és maravilhoso, Deus. Você pode louvar o Senhor na sua casa. Ele é tremendo, Ele é tremendo, Ele é tremendo. Os reinos se abalam, os povos se curvam, bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Dizer que Tu és o Senhor. Aleluia. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora. A Tua igreja te adora. Onde estão os verdadeiros adoradores? É sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora. A Tua igreja te adora. Aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Jesus é Rei. Ele é o Messias. Ele é o Messias. Dizer que Ele é o Senhor. Ele é o Cristo. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Senhor. Para dizer que Tu és o Rei. O Rei dos Reis. Dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora. A Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja
te adora. A tua igreja te adora. Aleluia, aleluia. Querido Pai, foi para isso que nós viemos aqui, para prestar adoração a Ti, para dizer que Tu és o nosso Rei, o nosso Deus, o nosso Senhor, que não há outro além de Ti, que não há outro que queremos, não há outro que desejamos. Ah, Deus, nós Te amamos, nós Te amamos. É uma delícia estar na Tua presença, é uma delícia estudar a Tua palavra, é uma delícia saber que Tu cumpre as Tuas promessas. Nenhuma delas cai por terra. Aquilo que o Senhor diz está dito. E eu quero Te louvar, Senhor, porque não é só Satanás que sabe disso. Há um povo fiel na terra que sabe que a Tua palavra não volta vazia, ela não cai por terra. Por isso, Deus, eu quero orar por aquelas pessoas que não só agora, mas em outros momentos vão ouvir esta ministração. E por mais estranho que pareça, as pessoas que não estão acostumadas ao estudo da palavra Tua, que essas pessoas sejam tocadas pelo Espírito Santo. Que essas pessoas, Senhor, possam entender que a Tua palavra é viva, ela é eficaz, ela é penetrante e ela é transformadora. Essa palavra transformou a minha vida. Eu quero Te louvar, Senhor, porque essa semana uma pessoa disse que tinha muito medo de morrer. Então foi-lhe oferecido o discipulado. E essa pessoa começou a estudar, e ela estudou a lição 1, ela estudou a lição 2, a lição 3, 4, quando chegou na 8, ela disse para a discipuladora: sabe, eu não tenho mais medo de morrer. Agora eu sei que Jesus Cristo reina na minha vida, e eu quero Ele, eu quero servir Ele, eu quero me batizar, eu quero ser crente, eu quero servir esse Jesus que venceu a morte por mim. A Tua palavra é poderosa, Deus, a Tua palavra é poderosa. E nós queremos ser cada vez mais fiéis a esta palavra. Nós queremos ter cada vez mais fome, cada vez mais sede dela. Nós queremos estar mergulhados nesta palavra, Senhor. E eu Te louvo porque tem pessoas que chegaram num estágio que a Bíblia pode ser proibida, mas não haverá mais como tirar a palavra dessas pessoas, porque a Tua palavra está dentro delas. A Tua palavra está escrita na alma, no coração, está impregnada no espírito. E é isso que nós queremos, Pai, nesse momento final da oração, rogar para que a Tua palavra habite em nós ricamente, abundantemente, Senhor, para que a nossa vida seja pautada pela Tua palavra. E que aonde colocarmos a planta do nosso pé, possamos estar salmodiando, possamos estar cantando a Tua palavra, possamos estar, Senhor, adorando o Senhor aonde estivermos. Porque o Senhor não habita apenas no templo, o Senhor habita onde há um coração humilhado, um coração quebrantado, um coração sincero. Porque a igreja não são pedras, não são tijolos, não são tábuas de madeira. Igreja são pessoas. E eu quero Te louvar porque tem gente, Senhor, gente que está Te adorando, gente que está transbordando da Tua presença, não só aqui no templo, mas aonde elas estão conectadas, onde elas estão ligadas, porque a Tua presença é transcendente. Oh Deus, que bênção é ser templo do Espírito Santo.
Que bênção é ser templo do Espírito Santo, é ser tua casa, tua morada. E saber que agora, andando na rua, no carro, indo para casa, deitado, no chuveiro, onde for, o Senhor estará conosco. E a tua palavra se confirmará na nossa vida. E na tua palavra nós descansamos. E na tua palavra nós esperamos mais um grande final de semana, cheio da tua glória, cheio da tua unção, cheio da tua ação poderosa. Por isso, Pai, abençoa todos que amam a tua palavra. Abençoa todos aqueles que se prostram diante da tua majestade, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Quero louvar a Deus pelos vários irmãos e irmãs de Vacaria que estão com a gente. Louvar a Deus porque o missionário Albari está ligadinho com a gente desde a Angola. Angola que está passando um momento muito difícil. Quando você orar, ore pelo Albari, ore pela Marta, ore pela Angola. Angola está passando um momento muito crítico. Também Curitiba está com a gente, Caxias do Sul, Saranduva, Sarandi, Ronda Alta, Paulínia, São Paulo, Bom Jesus, Porto Alegre, Novo Barreiro, Rio Grande, Cambará do Sul e mais tanta gente ligadinha com a gente. Nós louvamos a Deus pela sua vida, rogamos as vossas orações e declaramos o nosso culto encerrado em nome de Jesus.